acontecendo. O conteúdo da nossa aula hoje, né, é a parte dos arquivos binários relacionados aí a um complemento, na verdade, do que a gente começou, né, a falar na semana passada, e também a parte de diretivas, que ficou aí incluído para a aula de hoje, mas de qualquer modo, a gente vai ter aí semana que vem para fazer um horário para revisão, para dúvidas, porque o conteúdo estaria finalizando aqui hoje. Então, qualquer dúvida que ainda ficar, né, a gente tem semana que vem também para fazer aí qualquer esclarecimento, tá? Sobre esses pontos. Com relação à parte aí de arquivos, a gente vai dar uma revisada agora. E aí tem a parte de diretivas também, caso alguém tenha qualquer dúvida, então eu vou falando alguns pontos aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mais sobre um ponto ou sobre outro, é só ir me sinalizando para a gente ir direcionando, tá? No finalzinho eu ainda quero falar sobre a questão dos nossos 8 pontos lá, né, da avaliação. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui a tela então para vocês poderem visualizar. Bom, então o primeiro ponto, né, aí relacionado à nossa aula é a parte de arquivos binários. Na semana passada, a gente falou dos arquivos texto, né, em formato sequencial, então como forma aí da gente poder armazenar de modo permanente, né, os dados do nosso programa que foi executado, para que isso fique armazenado mesmo após, né, a finalização do programa. E aí a gente trabalhou como usar arquivos relacionados ao formato texto, né, em que ele vai seguir no aspecto sequencial, tratar tudo como caractere, como texto. E hoje ficou faltando, então semana passada a gente falou dessa primeira parte, e aí hoje ficou faltando essa parte do arquivo binário, né, em que a gente... Deixa eu só organizar aqui. Em que a gente não trata como sequencial, né, o formato de manipulação e nem o tipo que está sendo armazenado. A gente não vai tratar como texto, como caractere. A gente trata como blocos de informação. Então, eu vou pegar um bloco de memória e vou jogar direto para o arquivo. Então, o que vai importar é o endereço, né, desse bloco, o tamanho desse bloco. Então, é isso que vai fazer a diferença e não especificamente se é um caractere ou não. Então, vamos lá. Então, os arquivos binários, né, eles vão ser tratados nesse formato, né, considerando blocos, bytes, né, blocos de memória que eu vou jogar, que eu vou armazenar, passar para um arquivo de modo permanente. Então, a gente tem, em geral, o uso dessas extensões, .dat, .bin, mas podem ser usadas outras extensões. Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai perceber é que a gente não vai tratar especificamente como um tipo em termos de dizer se é um caractere, se é um inteiro, que dado que é. Então, a gente vai considerar a localização, o endereço onde aquele dado está armazenado na memória, o tamanho que ele ocupa e quantos elementos daquele que eu vou ou passar para o arquivo ou pegar do arquivo para alguma variável do meu programa. Então, é isso que a gente vai tratar, que a gente vai focar. Então, vamos lá. A gente tem 2 comandos básicos para fazer o armazenamento, que é o de leitura e o de escrita, assim como a gente viu no arquivo texto, só que no arquivo texto a gente tinha várias opções, né? Tratar só como caractere, só como string, ou ainda com formatos, né? E aqui não, a gente tem
dois comandos, um para leitura, um para escrita, que vale para qualquer arquivo binário. Então, o comando de leitura, que é o fread, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um dado, um bloco de memória que está no meu arquivo e vai trazer para alguma variável do meu programa. Então, eu preciso informar aí, né, o endereço dessa variável que vai receber o dado, o tamanho que eu vou pegar desse bloco, a quantidade de elementos desse tamanho, né, e o ponteiro, de onde está sendo associado o meu arquivo. E para a escrita, o formato é parecido, né? Só que aí eu vou passar aqui de onde está vindo, que variável, né, está vindo, a localização dela, o tamanho, a quantidade e o ponteiro associado a onde vai ser gravado. Então, o que muda é o tipo de operação que vai ser feita. E aí aqui tem um exemplo de gravação, depois tem um exemplo de leitura, depois a gente vai ver o exemplo associado ao uso de estrutura e essa questão do loop, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui um vetor com 20 números armazenados, né? Uma string com uma palavra específica, faço a associação do meu arquivo. Aqui eu estou fazendo só para o formato de escrita, mas no modo binário, então lembrem, né? Agora, como a gente está considerando o modo binário, a gente tem que colocar o Bzinho na frente ali no modo de operação, o tipo de operação que eu vou fazer. Independente se é escrita ou leitura, eu tenho que colocar ali o B para indicar que é um arquivo binário. Fiz a associação do ponteiro com o arquivo físico e aí vou verificar se esse ponteiro de fato recebeu ou não algum endereço válido. Se ele não recebeu, né, se o resultado ficou como null, então é porque eu não consegui abrir o arquivo ou criar, e aí eu vou finalizar aí esse meu processo. Caso contrário, caso tenha dado tudo certo, aí eu vou fazer a gravação. Então, aqui eu estou só gravando. Então, primeiro, eu fiz a gravação, a escrita no arquivo, né? De um vetor de string, que representa uma string, né? Um vetor de caractere. Então, aqui é CH, estou passando só o CH. Como é um vetor, eu não preciso passar o endereço, porque o nome já representa, né, um endereço, a gente já falou sobre isso. E aí eu estou dizendo o tamanho desse dado. Então, eu tenho aí um vetor de 20 posições. Então, se eu quiser passar o vetor inteiro, eu vou dizer que o tamanho é de um caractere, só que eu quero 20 elementos desse. Então, ele vai pegar 20 elementos do tipo char, né? E armazenar nesse arquivo representado por ptarc. Depois, eu quero fazer o mesmo processo com o vetor de inteiros. Então, como eu também quero armazenar o vetor inteiro, eu estou colocando, ó, só que agora é valor, o nome dele, o tamanho não é de char, é de int. Quantos elementos do tamanho de um int eu tenho? 20. Então, eu tenho que especificar essa quantidade e para onde vai. Então, é para o ptarc. E depois disso, estou fechando o arquivo. Então, aqui representaria a escrita, a gravação em um arquivo. Se eu quisesse pegar esse arquivo que eu acabei de gravar e fazer a leitura dele, aí fiz separado aqui um programa só para fazer essa leitura. Aí o que está sendo considerado aqui? Eu estou pegando, nesse caso aqui, um arquivo, o mesmo arquivo que eu usei, só que agora eu estou abrindo no formato de leitura, testo se eu conseguir abrir ou não. Caso tenha dado tudo certo, ele continua no programa. E aí eu estou fazendo a leitura. Então, fiz a leitura do que está no arquivo para o vetor de caractere, que eu chamei de CH, e depois o que está no arquivo para o vetor de inteiros. Só que observem que aqui eu fiz diferente essa questão do tamanho e quantidade, só para ilustrar as duas possibilidades que eu tenho. No slide anterior, eu fiz o quê? Eu especifiquei que era o tamanho de um char ou de um int e disse que eu queria 20 daquele elemento, daquele tamanho. Agora não, eu coloquei o tamanho da estrutura, do vetor CH ou do vetor valor.
e aí a quantidade seria 1, porque eu tenho um vetor só. Então, quando eu coloco desse modo, ele vai calcular o tamanho da estrutura toda, do vetor todo. E aí eu especifico 1. Então, eu tenho as duas possibilidades, só tem que escolher uma delas, né, aqui, preferir aí. E depois disso, faço a impressão do que estava lá nessas variáveis, né, que foi passada do arquivo para as variáveis, e aí terminou o programa. Então, foi feito separado o arquivo, a gravação no arquivo e depois a leitura. Poderia ter feito tudo num programa só? Poderia. Com o que a gente tinha visto até o momento, eu teria que fechar o arquivo e abrir de novo no outro formato para ele voltar para o início do arquivo e eu conseguir fazer a leitura desde o início. Então, a gente tem que sempre lembrar que o arquivo ele vai seguindo um ponteiro, né, em cada posição conforme eu vou armazenando. Então, eu terminei de armazenar, ele vai ficar com um ponteiro no final do arquivo. E aí, se eu quiser fazer a leitura, eu tenho que conseguir retornar para o início do meu arquivo. E aí, para isso, com o que a gente tinha visto até semana passada, eu teria que fechar o arquivo e abrir novamente. Mas a gente já tinha aí no conteúdo da aula de hoje, né, que a gente pode fazer isso com o uso de comandos específicos para retornar para o início do arquivo sem precisar fechar e abrir de novo, que é o fseek, que a gente tem uma outra opção também. Agora, vamos lá. Uma outra possibilidade, né? A gente falou de arquivo binário, armazenei um vetor de inteiro, um vetor de caractere, e aí observem que eu não preciso tratar, né? Elemento a elemento do vetor. Eu posso armazenar tudo de uma vez. Então, se eu estou falando de um programa, eu poderia preencher o vetor todo para só depois passar para o arquivo. Ou ainda ir preenchendo e passando cada posição. Então, a gente tem várias possibilidades para optar. Outra possibilidade é quando a gente está tratando de estruturas. Então, quando eu estou lidando com estrutura, eu não preciso passar cada campo da estrutura separado, eu posso passar a estrutura toda. Por quê? Porque no arquivo binário a gente está falando de blocos de memória. Então, eu não preciso pegar só um dado específico, eu posso pegar um conjunto de elementos e jogar tudo de uma vez para o arquivo, que é o que está sendo feito aqui. Então, aqui eu defini essa estrutura pessoa, criei a variável P desse tipo pessoa, fiz a abertura do meu arquivo para escrita, em seguida testei se foi tudo bem, faço a leitura dos dados dessa pessoa, né, o nome e ano, e aí eu gravo. Então, eu gravo a estrutura por completo, eu não preciso gravar separado o nome e depois o ano. Eu já passo a estrutura. Então, eu estou aqui usando o fwrite de que modo? Com a variável P, então eu passo a localização dela para ele pegar lá e conseguir jogar para o arquivo. Qual é o tamanho desse dado? É o tamanho da estrutura. Eu sei qual é o tamanho? Não sei, mas eu uso o comando sizeof para isso. Então, ele calcula o tamanho dessa estrutura pessoa, que eu defini como um tipo. Eu, nesse momento, estou passando uma só, e para o meu arquivo que está sendo representado pelo ponteiro PA. E aí, fechei o arquivo depois disso. E aí, aqui, reparem que eu abri de novo o arquivo para leitura. Então, eu fiz as duas operações num programa só. Então, abro para leitura, testo se foi aberto com sucesso, e aí eu faço agora a recuperação do arquivo para a variável no programa. Então, ele vai pegar o tamanho, né, um dado representando o tamanho de uma pessoa, desse tipo pessoa, e vai jogar para a variável P, e aí eu consigo acessar esses dados que estavam no arquivo. Então, só como uma forma de verificação. Então, aqui está sendo feito com um único dado, com uma pessoa só, né? E aí eu poderia fazer isso dentro de uma repetição. Então, ao invés aqui, né, de ter a gravação e a leitura de uma pessoa só, eu poderia ter todo esse trecho aqui dentro de uma repetição. Eu vou lendo enquanto o usuário desejar, ele vai, insere nome, insere ano, passa para o arquivo. Ele quer continuar? Insere nome, insere ano, passa para o arquivo. E assim sucessivamente até o usuário não desejar mais. Então, bastaria colocar isso dentro de uma repetição que controle se o usuário quer continuar ou não. Aí a questão é, considerando
que eu inseri vários, né? O usuário é que determinou quantas vezes ele quis, o momento que ele quis parar. E aí depois eu quero recuperar isso do arquivo. Como é que eu faço, né? Para recuperar, se eu nem sempre vou saber quantos dados foram armazenados. Então, a gente tem formas de fazer isso. E aí, de que modo que isso poderia ser feito? A gente tem a função, assim como a gente tem aquele caractere que eu comentei com vocês, EOF, né? End of File, que retorna, que indica o fim do arquivo, a gente tem uma função chamada FEOF, que representa um procedimento, né, uma função, na verdade, para verificar se eu cheguei ou não ao final do arquivo. Então, como que eu uso isso dentro da repetição? Então, suponha que eu gravei vários dados de pessoa, até posso ter fechado o programa, abrir de novo e agora quero recuperar, né, esses dados. Então, eu vou colocar isso dentro de uma repetição. Então, while not FEOF, aqui o nome do arquivo, ou seja, enquanto eu não atingir o fim do arquivo, eu vou ficar fazendo a recuperação. E se eu quisesse aqui, poderia imprimir, né? Fazia a leitura do arquivo para variável e fazia a impressão, né? Seria só uma questão aqui de acrescentar isso. Então, eu poderia aqui acrescentar essa operação, né? Aqui como sendo com um comando de impressão. Então, vou lá e coloco, né? Faço a leitura, então, enquanto não chegou no final do arquivo, eu leio o dado do arquivo para a variável P, um dado, né, de uma pessoa, e aí, depois disso, faço a impressão, então, colocaria aqui, né? Nome da pessoa, e aí vou colocar aqui para aparecer, e depois o ano. E mostraria esse dado que foi armazenado em P. Então, p.nome, p.ano. Então, isso ficaria aqui dentro dessa repetição como uma forma de, enquanto o arquivo não chegou no final, faço a leitura, imprimo. Quando a gente faz a leitura, executa o comando de leitura, ele lê e passa para o próximo ponto do arquivo. E aí, quando ele voltar aqui na repetição, ele vai testar. Eu já atingi o final do arquivo? Se eu não atingir, então eu entro de novo, leio um novo dado e faço a impressão. E vou repetindo esse processo. Até que esse caso aqui aconteça de chegar ao final do arquivo e aí ele vai sair da repetição. Tudo bem com esse ponto? Alguma dúvida? Rodolfo, era isso mesmo que você estava querendo saber? É exatamente isso aí. Achar o final do arquivo do jeito também. Tá, então é só a gente colocar essa repetição, tá? Então, essa função FEOF, ela funciona para qualquer arquivo, né? Para verificar se chegou ou não chegou ao final do arquivo. Então, a gente pode sempre utilizar desse modo para fazer essa verificação, tá? E aí, no caso, né, eu só teria que acrescentar a leitura, né, de forma repetitiva, né? Porque a leitura não, a gravação, desculpa. Porque quando eu coloquei aqui esse exemplo, né, com estrutura, eu coloquei armazenando uma única pessoa, né? Então, se eu quisesse armazenar várias pessoas, os dados de várias pessoas, eu teria que colocar essa parte aqui também dentro da repetição para gravar várias vezes, e aí depois disso eu faria a leitura com aquela repetição, tá? E aí, além disso, né, eu tinha colocado também aqui a parte dos arquivos do acesso aleatório, né? Então, a gente tem algumas funções para facilitar esse processo de leitura, de manipulação. Porque, como eu comentei com vocês, o arquivo, conforme a gente vai gravando, ele vai marcando o ponteiro, né, de acesso a esse arquivo
sempre no final, né, da gravação, do último dado gravado. Então, quando eu terminei de gravar e eu quero fazer a leitura, recuperar tudo que está no arquivo, eu tenho que ter como voltar esse ponteiro para o início do arquivo. E aí, a opção que a gente tinha até o momento era fechar o arquivo e abrir de novo, dentro do código, né? Usando o fclose e fopen. Só que a gente não precisa fazer isso, a gente tem funções que me permitem aí voltar para o início. Então, a gente tem essa função fseek, que na verdade me permite ir para qualquer ponto que eu queira do arquivo. Então, eu tenho que indicar o ponteiro que representa o arquivo e a quantidade de bytes que eu quero me deslocar a partir de uma origem. Então, aqui a gente especifica a quantidade de bytes e aqui de que ponto que ele vai considerar. E aí, essa origem, a gente utiliza aqui algumas constantes que eu tenho seekend, que seria a partir do final do arquivo, eu quero me deslocar quantos bytes? E aí eu teria que usar aí uma forma dele retornar, né, com valores negativos. Ou se eu quiser, a partir do ponto em que ele está marcando, né, o ponteiro no arquivo, quantos bytes eu quero me deslocar. Aí eu uso esse seekcur. Ou, por último, o seekset, que representa a posição inicial do arquivo. Então, se eu quiser, por exemplo, usar aqui para retornar para o início do arquivo, eu vou colocar o ponteiro que representa, a origem seria o seekset, eu poderia utilizar, e eu quero, a partir do ponto inicial do arquivo, me deslocar quanto? 0 bytes, porque eu quero estar exatamente no início do arquivo. Então, essa seria a forma que a gente teria para fazer, que aí eu coloquei aqui como um exemplo, né? Supondo que eu gravei vários números, e aí eu fiz a gravação e depois quero retornar para o início do arquivo para poder recuperar esses dados. Então, eu usei o fseek passando o arquivo, né, o ponteiro que representa o arquivo, a origem, a partir do início do arquivo, ele vai se deslocar nada. Então, ele vai ficar exatamente no início do arquivo. E aí eu faço a leitura, né, e exibo os dados. Só que aí a gente tem que ter o cuidado de quando a gente usa esse recurso, né, sem fechar e abrir de novo, que o modo que eu abri aqui inicialmente, ele tem que me permitir fazer as duas coisas, tanto a leitura como a escrita. Porque se eu colocar só para escrita, só o WB, aí gravo e depois mando ele retornar para o início do arquivo, ele não vai conseguir ler, porque ele não está habilitado para leitura. Então, a gente tem que ter atenção com esse ponto na hora de criar, né, o nosso programa e definir esse modo de abertura. Então, eu tenho que definir de um modo que me permita fazer as duas operações, se for esse meu objetivo, tá? Além do fseek, o fseek ele é mais flexível, ele me permite, vamos dizer assim, ir para qualquer ponto do arquivo, desde que eu consiga configurar isso. Mas se eu quiser usar, sempre voltar só para o início, a gente tem uma outra função, que é essa função rewind, que ela retorna especificamente para o início. Então, quando eu uso essa função, passando aqui o ponteiro que representa o meu arquivo, ele já vai retornar para o início desse arquivo e eu não preciso especificar a origem, quantidade de bytes que vai ser deslocado, nada disso, ele já vai direto. Mas aí ele funciona só para esse objetivo, para voltar para o início, tá? Então é só mais uma função aí para a gente saber. Já falei sobre a questão do EOF, e assim, o ponto principal, né, que a gente tem que aí fixar dos arquivos binários é essa flexibilidade maior que a gente tem de não se preocupar especificamente com o tipo, né, mas com os blocos de memória. Então, eu tenho uma agilidade, até do ponto de vista da escrita do código, muito maior. Eu posso pegar um vetor inteiro para passar de uma vez para o arquivo, né? Posso pegar um vetor de estrutura inteiro e passar de uma vez só para o arquivo, assim como uma estrutura só. Então, eu tenho uma liberdade, uma flexibilidade muito maior de manipular
os arquivos binários. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida sobre a manipulação dos arquivos? Enquanto não. Tá, então vamos lá. Eu não sei se vocês se vocês chegaram a olhar a outra parte do material sobre as diretivas. E aí, o que eu queria ver com vocês aqui? Eu deixei aqui uma atividade, um exercício. Peraí que alguém perguntou alguma coisa. Opa. Quando usar a manipulação binária e a de texto? Então, depende do que de qual é o teu objetivo maior. O modo binário, ele é muito mais flexível. Ele é muito mais flexível para qualquer tipo de dado, né? E o formato do texto, né? Eu diria que funciona melhor quando eu estou, de fato, tratando os dados, né, no formato texto mesmo, que eu quero estar ali armazenando textos de um modo geral, né? Eu não quero ter esse cuidado com formatos, eu não quero trabalhar tão livremente, mas o arquivo binário ele é mais flexível. Então, de um modo geral, eu diria que ele é muito mais indicado para as mais variadas situações, independente se eu estou falando de tipo texto ou não. Já o arquivo texto, não. Ele é o ideal quando o meu objetivo, de fato, é tratar tudo que está sendo manipulado como texto. Aí vale um pouco mais a pena, porque aí eu tenho funções específicas para considerar formato de texto, para considerar toda uma linha, ou para tratar caractere a caractere. Mas se eu não tenho essa necessidade de estar manipulando ali textualmente todos os dados, o melhor é usar o arquivo binário, porque além de ocupar, na maioria das vezes, um tamanho menor de arquivo, eu tenho uma flexibilidade, uma facilidade muito maior de manipulação. Então, eu diria isso. Agora, a questão é, por exemplo, quando a gente manipula o arquivo binário, a gente não vai visualizar o arquivo fora do programa facilmente, né? A gente não vai ter ali uma visualização amigável, vamos dizer assim, né? Se eu abrir aqui o meu arquivo binário, como eu vou colocar aqui agora, então vou abrir pelo bloco de notas, o formato que sai não é legível, né? Então também tem esse ponto. Então ele vai ser sempre decifrado pelo programa, né? Quando eu estiver executando o programa. Já quando eu estou falando de um arquivo texto, quando eu gerei um arquivo texto, o que acontece? Esse arquivo texto que eu gero, eu consigo acessar de forma legível, né? Eu consigo ler, decifrar de fato, não preciso decifrar, né? Já está ali claro o que foi armazenado, mesmo que eu não esteja executando o programa. Então, aqui agora eu abri um arquivo texto que foi gerado por um programa e eu consigo entender tudo que foi gravado, né? Por quê? Porque está sendo gravado no formato texto. Já no arquivo binário isso não acontece. Então, esse também é um ponto. O que eu estou gravando vai ser para sempre ser acessado pelo programa? Ou eu preciso conseguir fazer o que eu fiz aqui agora? Abrir, não estou no programa, mas abrir o arquivo gerado e preciso analisar esses dados por aqui. Então, se tem essa necessidade, aí eu vou optar pelo arquivo texto. Então, também tem esse ponto, tá? Então, esse é mais um critério aí para ajudar nessa escolha. Tudo bem, então, sobre esse ponto? Sim, sim. Beleza. Agora vamos lá. A gente tem um tempinho aí ainda, e o que eu queria ter aí um retorno de vocês. Dependendo aí da opinião de vocês, eu mudo aqui a minha estratégia. A gente também tem esse conteúdo de diretivas, né?
eu tinha deixado aqui uma atividade para fazer relacionada a arquivo binário, né? Para a gente fazer aqui junto. O que vocês preferem? Vocês chegaram a dar uma olhada sobre a parte de diretivas? Tem alguma dúvida daquela parte? Ou preferem que a gente faça aqui a solução desse arquivo binário? Olha, eu nem me liguei que tinha essa diretiva aí, que eu fiquei focado só no mudar. Então, eu preferia fazer o exercício do binário. Saiu um pouco baixo. Rodolfo, você falou o quê? Prefere o binário? O exercício? Sim, isso. E aí, mais alguém quer opinar aí, gente? A parte de diretivas, eu diria que assim, não tem grandes mistérios, né? Mas, na verdade, o grande objetivo é poder fazer configurações que vão ser analisadas antes do programa ser compilado. Então, tem uma série de comandos que a gente pode fazer, inclusive para configurar, né? Dependendo do sistema operacional que eu estiver utilizando, eu posso deixar configurado para usar um comando que é válido para o Linux, outro comando que é válido para o Windows. E definições, declarações que a gente faz, inclusão de biblioteca. Então, tudo que é analisado antes de compilar o programa, a gente trata com esses comandos de diretiva. Vamos lá. Ok, então acho que, né, os que responderam preferem a gente falar do arquivo binário. Então, tudo bem, a gente faz esse exercício. De qualquer modo, né, a gente tem a aula da semana que vem voltada aí para fazer uma revisão, fazer exercício, esclarecer dúvida. Então, se tiver alguma dúvida dessa parte das diretivas, a gente também pode, né, dar uma retomada aí nesse ponto. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse exercício que ficou aqui. Então, o objetivo era que a gente fizesse um programa para fazer a leitura das notas de 30 alunos. Na verdade, esse 30, né, foi um valor aleatório que a gente poderia aí modificar e armazenar essas notas em um arquivo binário. Depois disso, depois do armazenamento, eu coloquei para fechar o arquivo e abrir novamente para ler todas as notas armazenadas, calcular a média da turma e exibir o resultado. Claro que a gente pode não fechar o arquivo e usar um daqueles comandos para retornar, né, para o ponto inicial do arquivo, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, vamos começar, né? Então, a gente vai começar aí com as nossas bibliotecas, né? Vou colocar aqui as bibliotecas que a gente precisa, o stdio e o stdlib, para reconhecer aí os comandos associados à manipulação de arquivo. E aí, vamos começar. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar de variável? Variável 3. O quê? Vamos lá, desculpa, não ouvi. Variável do nome do aluno e a nota, não é isso? A nota do aluno, né? Então, vamos lá. Então, vou aqui colocar a nota. Podia fazer isso numa estrutura, professora? E acho válido, hein? Bom, na verdade, aqui não teria necessidade pelo fato de que a gente só está falando da nota. A gente só vai armazenar a nota. Então, eu não precisaria. Oi? Pensei que tinha o nome do aluno também. Não, tá só como nota. Então, considerando só a nota, eu não precisaria. Então, eu poderia fazer, na verdade, de dois modos. Eu poderia declarar o vetor, ler todo o vetor e jogar para o arquivo, ou ainda eu poderia colocar uma variável só, nota, e a cada nota que eu leio eu gravo no arquivo.
Teria essas duas possibilidades. E aí? O que a gente faz? Deu uma nota por vez no arquivo? Precisa vamos para fazer uma... média também, né? Isso, média também. Então, a gente pode fazer uma nota por vez, assim a gente usa menos variável, né? Eu coloco aí uma variável simples para representar a nota. E a média que a gente vai precisar calcular, que eu já vou aqui deixar ela inicializada. Mais alguma coisa? De variável, acho que não. Eu vou precisar de repetição, não vou? Ah, sim. Vou colocar aqui, ao invés de 30, vou colocar 10 notas só para, na hora de testar, reduzir. Então, vamos lá. Então, vamos pensar. Se eu vou ler 10, 30, quantas notas fossem, eu vou ter que usar uma repetição. Então, eu vou precisar aqui de uma variável para fazer esse controle das repetições. Além disso, eu tenho que lembrar o quê? Do ponteiro que representa o meu arquivo. Então, vou chamar ele aqui de ptarc. E aí, o que eu faço agora? Agora tem que abrir o arquivo. Isso aí, tem que abrir o arquivo. Como é que abre o arquivo? Arquivo igual a fopen, né? Isso, fopen. Aqui eu vou indicar um nome para o arquivo, né? Vou chamar aqui de notas aluno.dat, poderia ser aí outro formato. E qual modo que a gente vai escolher para fazer? WB. WB. Isso. Eu só tenho que lembrar o seguinte: se eu quiser não precisar fechar e abrir o arquivo de novo, aí eu tenho que deixar habilitado aqui como mais B, para ele permitir tanto a gravação quanto a leitura, tá? Então, isso vai depender do modo que eu quero colocar isso. Então, se eu for fechar o arquivo e abrir de novo, aí tudo bem, posso deixar só o WB. Mas se eu quiser usar o comando para retornar, para voltar para o ponto inicial do arquivo, sem precisar fechar e abrir de novo, aí eu já deixo configurado o W mais B para permitir as duas operações. Tá? Então, vou deixar desse modo para a gente fazer usando o comando. Então, aqui, a gente teria que testar aqui se foi tudo bem, né? Então, vou colocar aqui se o resultado, né, armazenado aí nessa abertura foi null, então é porque deu algum erro, eu vou exibir isso. Eu vou exibir isso para o usuário. E vou, depois disso, fechar aí o meu programa. Caso contrário, na verdade, eu poderia fazer sem o else, né? Não precisaria ir do else, mas pode deixar também. Eu vou fazer o que agora? Se eu conseguir criar o arquivo, abrir, tudo certinho. Agora vai usar o for para pegar as 30 notas. Isso aí. Então, eu vou pegar aqui, criar o for, para começar aqui da posição 0. Na verdade, aqui, né, como eu não vou usar vetor, poderia começar do 1, se preferisse, até o limite ali que eu estabeleci, e vou fazer a leitura. Então, vou colocar aqui, informe sua nota, ou informe a nota do aluno. Vou armazenar essa nota na variável nota, que foi criada ali. E agora? Professora, ali a senhora não tinha que botar em nota a posição I do for? Então, eu não criei vetor. Eu criei uma variável simples, nota. Ah, sim, Então, é. por isso que eu não estou fazendo.
Então, aqui, poderia ter feito desse modo, não teria problema nenhum. Mas a gente acabou optando por usar uma variável simples, ao invés de armazenar tudo no vetor e jogar o vetor para lá. Então, desse modo, o que que acontece? Eu vou ler a nota e eu vou ter que gravar agora cada nota que eu leio, gravar no arquivo. Ah, Então, sim, eu entendi. não vou poder ler tudo, né, para depois gravar. Então, Por aí exemplo, e se depende. fosse, se fosse char, string no caso, né? Teria que usar vetor, né? Se Pra... fosse string, sim. É, char ali no caso. Se fosse, aí teria que usar e aqui usar o gets para ler e jogar para lá. Ah, Mas aí seria um vetor para representar um nome, né? é, Então vamos supor, né? Se eu tivesse aqui, não vou fazer desse modo, mas só para ilustrar. Se eu tivesse aqui um vetor de nome. Então esse vetor vai representar o nome de um aluno. Que aí eu teria que usar aqui o gets para ler o nome e em seguida teria que aqui fazer a gravação desse nome que eu acabei de ler. tá bom, entendi. Então, mesmo que estivesse numa estrutura, né? Vamos supor, né? Eu estou falando de uma estrutura, então eu teria que usar gets, vamos supor, a.nome, se fosse a minha variável a, né? Representando a estrutura. Então, eu faria a leitura de um nome e de todos os dados da estrutura e depois passaria para o arquivo. Estilo ao que estava naquele exemplo em que eu defino a estrutura pessoa. Então, aí vai depender de como eu estou fazendo, né? Então, se eu usar aqui essa variável nome, aí eu vou jogar ela toda para o arquivo. E aí, o que que eu faço agora? Agora fora do Gravar for no tem que arquivo. escrever, né? No arquivo. Agora não Então, é aí tempo é que mesmo. vem o ponto. Como eu não defini um vetor, eu vou ter que fazer isso a cada nota que eu leio, dentro do for. Por quê? Porque eu estou usando uma variável simples. Então, nota armazena uma nota só. Se eu fizer todas as leituras para depois gravar, eu só vou ter uma nota para gravar. Porque eu não defini um vetor de notas, eu defini uma variável nota que armazena uma nota por vez. Então, se eu optei por fazer dessa forma, e são 30, 10 notas, eu tenho que, a cada nota que eu leio, eu tenho que pegar e fazer a gravação dessa nota para o arquivo. Tudo bem isso? Sim, entendi. Então, é até bom essa situação ocorrer, porque para a gente reforçar que dependendo do modo que a gente escolhe para representar o nosso dado, isso vai impactar no modo que eu vou jogar para o arquivo. Então, se eu estou lendo uma nota por vez na mesma variável, eu não posso gravar no final de todas as leituras. Eu vou ter que fazer a cada leitura usar, né, o comando para gravação, que aí eu vou chamar o comando, e aí o que que eu tenho que passar, né? Eu tenho que passar o endereço dessa variável nota, o tamanho dela. Então, qual é o tamanho dela, né? Eu vou usar o size of. O tipo dela é float. Quantos dados que eu estou passando desse tipo float? Um só, porque eu estou lendo uma nota e jogando. Depois vou ler outra nota e jogar, uma por vez. Então, é uma só. E aqui eu passo o meu arquivo. Tudo bem? Tudo em riba. E aí, depois disso, o que que eu faço? Agora tem que fazer o Agora comando tem para que ler subir os o negócio. arquivos, ler o arquivo, né? Fread. Tá, então quando eu saio do for, Primeiro tem que significa o fechar o quê? programa, né? Que eu terminei a gravação. É, tem que fechar o programa. Aí vamos lá, a gente tem duas opções, na verdade três, né? Eu posso fechar o arquivo e abrir de novo, ou ainda eu posso
pedir para ele retornar com o ponteiro que percorre o arquivo para o início, para o ponto de partida, sem precisar fechar e abrir de novo, que é o melhor caminho, né? Porque aí eu acabo fazendo menos operação, senão eu teria que fechar, depois abrir de novo. Então, eu não preciso, basta eu pedir para que ele retorne para o início do meu arquivo. Então, a gente tem a opção de usar o fseek ou aquela outra função, né, o rewind, que eu falei, que volta para o início, que basicamente eu coloco assim, ó, chamo a função, o procedimento, né, e passo qual é o ponteiro que representa o meu arquivo. Então, o que ele vai fazer? Depois de terminar a gravação, ele retorna para o início desse meu arquivo. Ele pega esse ponteiro ptarch e volta para o início. E aí ele vai percorrer desde o primeiro dado gravado até o ponto que eu quiser. Tudo bem isso? Professora, eu poderia também usar aquele fseek lá, né, que a senhora falou. Poderia. Tanto faz, né? Eu posso escolher qualquer um dos dois. Então, aqui no caso, se eu optar pelo fseek, aí eu tenho que indicar, né, quem é o meu arquivo, qual é ali a quantidade de bytes que eu vou deslocar e o ponto de partida. Então, aí eu teria que usar aqui, né, o fseek, e aí eu tenho que passar aqui o ponteiro, que é ptarch, o tamanho que eu vou me deslocar e de que ponto de partida. Eu vou me deslocar a partir do início, que seria lá o 67. E aí, qual é a quantidade de bytes que eu vou me deslocar a partir do início? 0. Por quê? Do início do arquivo, eu quero ficar nesse início, eu não quero fazer nenhum deslocamento, eu quero ir exatamente para o início. Então, aí eu colocaria que o deslocamento é 0 a partir do início. Professora, Então, seria... essa quantidade de bytes, por exemplo, 0, aí a próxima linha seria o 1, é basicamente isso? Não, essa quantidade de bytes é o seguinte, eu vou informar, ela só é para sinalizar quantos bytes eu iria me deslocar a partir do início. Vamos supor que eu quero pular a primeira nota, né? Vamos supor que eu queira começar o arquivo, a leitura do arquivo, né? O acesso, sem considerar a primeira nota. Então, aqui eu colocaria o quê? O size of float. Eu vou pedir para ele se deslocar o tamanho de um float. Então, ele vai, vamos dizer assim, né? Se o início aqui do meu arquivo está nesse ponto aqui, é o endereço inicial de memória, ele vai pegar o tamanho que ocupa um float, que seria a primeira nota armazenada, e ele vai para o próximo ponto. Então, ao invés de começar a percorrer o arquivo da primeira nota, ele iria para a segunda. Então, ele vai pular o endereço de um float, o tamanho que um float ocupa naquele arquivo. Então, essa quantidade em bytes é para dizer quanto que eu quero, a partir dessa origem aqui, desse início, quanto que eu quero me deslocar, né, para começar o percurso pelo arquivo. Então, seria nesse sentido. Deu para ter uma ideia, Caio? Ou não? Ah, sim, entendi sim. Obrigado. Então, se eu quero começar exatamente da primeira nota, né, do primeiro dado no arquivo, do início, então eu não vou pular nada, eu não vou me deslocar nada. Então, por isso que a gente coloca 0, porque eu não quero pular nenhum dado, eu quero começar do primeiro. Então, eu não vou fazer nenhum deslocamento com relação ao que está ali armazenado no arquivo. Agora, se eu sempre vou, né, fazer esse posicionamento para o início do arquivo, aí é mais fácil eu usar essa função. Agora, se eu quiser pular para o meio do arquivo ou para alguma nota específica, eu quero saber a nota do 5º aluno, então aí eu vou aqui pular tantos floats, né? Então, a gente vai fazendo desse modo. Agora, se é só para voltar para o início, é mais fácil usar a primeira função do que a segunda. Porque aí é mais simples, né? Vamos dizer assim.
Mas o FSeek, ele é mais abrangente, eu consigo ir pulando para qualquer ponto que eu queira do arquivo. Professora, aí eu poderia, vamos dizer assim, que são 10 notas. Eu quero começar a ler a partir da 5. Eu poderia botar size of float mais 5 para começar da quinta para Não é cima? mais, aí teria que ser vezes. Ah, vezes. É, Ah, sim. porque Entendi. aí ele vai pegar, né, aquele tamanho todo que corresponderia a 5 floats, vamos dizer assim, e vai fazer aquele tamanho de deslocamento. Aí tem que ser sempre vezes. Ah, entendi. Porque ali eu informo a quantidade de bytes. Então, se eu estou, né, pensando em 5 notas, então são 5 vezes o tamanho de um float. Por isso que tem que multiplicar. Bom, e aí, considerando então que a gente voltou para o início do arquivo, o que a gente vai ter que fazer agora? Agora ler todo o arquivo. Então, eu tenho que fazer a leitura, né, de todo o arquivo. Então, aqui a gente até sabe que a gente armazenou max notas, mas poderia não saber, né? Eu poderia ter deixado livremente para o usuário ou ter feito a gravação em momentos diferentes e não ter essa quantidade. Então, aí o ideal, né, a forma mais segura é a gente usar a função FEOF, que vai aí verificar se eu cheguei ou não no final do meu arquivo. Então, enquanto eu não cheguei no final do arquivo, por isso aqui a exclamação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura com fread, né? E aí eu vou aqui configurar. Opa. Então, a leitura vai para onde, né? Eu tenho que armazenar para a variável nota o quê? Como eu estou usando a variável nota, que armazena um float só, então eu vou passar aqui o quê? O tamanho de um float, então eu vou pegar uma nota por vez. Então, a quantidade de floats é um só, vindo de onde? Do meu ponteiro. Opa, PTA. Só que, mais uma vez, né? Como eu estou fazendo isso de nota em nota, então eu vou ter que, assim que eu recupero uma nota do arquivo, eu tenho que fazer a impressão. Então, ele vai recuperar uma nota, imprimir, recuperar outra, imprimir. E assim por diante. Se eu estivesse usando um vetor, não. Aí eu poderia recuperar tudo de uma vez, né? E fazer a impressão só no final. Então, depende do modo aí que eu preferir, que eu optar por fazer. Então, aqui eu vou colocar a nota. Se eu quiser, né, exibir essa nota. E aqui a variável nota. Agora, o que foi pedido era para calcular a média. Então, o que eu teria que fazer aqui nesse caso? Eu até coloquei para imprimir a nota, né? Mas nem seria obrigatório, né? Poderia deixar aqui sem isso, mas o que eu tenho que fazer é calcular a média. Então, para calcular a média, eu vou ter que fazer o quê? Somar essas notas. Então, média vai receber média mais nota. E aí, só quando eu terminar toda essa leitura das notas é que eu vou calcular a média. E aí, média vai receber média dividido por max. E aí sim eu posso fazer a impressão final. Média da turma e colocar aqui o valor que foi calculado. Tudo bem, gente? Professora, esse Ah, max aí é a constante que a senhora definiu lá em cima, mas ele vai isso, entender que isso aí é a constante, não como variável? sim. Esse define max, ele está até dentro do contexto lá das diretivas, né? Como que funciona o define? Ele, na verdade, ele não é formalmente uma constante, né? Mas o que ele faz é, antes de compilar o código, ele define que sempre que no código for encontrado esse termo max, vai ser substituído pelo valor 10. Então, onde tiver max no código, na hora de compilar, ele vai substituir pelo 10 que está lá em cima. Então, é assim que funciona essa diretiva define. Ah, sim, entendi.
Obrigado. Nada. Alguma outra dúvida, gente? Então, olha só, a gente tem basicamente aí 1 minuto, e o que eu quero combinar com vocês rapidamente, né? A gente, então, fecha essa parte, né, do conteúdo de programação estruturada. Na semana que vem, eu vou fazer alguns exercícios, uma revisão aí, né, vamos dizer assim, para a gente dar uma reforçada. E aí lembrem aí do prazo, né, para entrega da APS. E sobre a outra parte, os 8 pontos, né, como que vai funcionar? O que vai ser feito? A gente vai ter aí uma parte desses 8 pontos que a gente vai fazer uma avaliação objetiva no horário da aula, no dia que seria a avaliação, a AV2, né, que, se eu não me engano, é 4 de junho, que seria no presencial. Então, no horário da aula, a gente vai fazer, no tempo de aula, um conjunto de questões objetivas. Cada um vai fazer a sua, né, de modo individual. E, além disso, a gente vai ter, compondo esses 8 pontos, uma questão discursiva, mas que vai ser feita num formato de trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? Fora do horário da aula. Então, vocês vão ter um tempo para fazer, para entregar até a semana da V2 essa questão. Essa questão discursiva, vocês vão fazer em dupla ou trio. Então, vocês vão definir isso e me passar pelo AVA a dupla ou o trio de vocês. A parte objetiva vai ser individual e a parte discursiva vocês vão fazer em dupla ou trio. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Então, eu vou colocar essa parte discursiva com antecedência aí de 2 semanas, mais ou menos, que vocês vão ter. Então, logo depois que passar o prazo da APS de entrega, aí vocês vão ter acesso à questão discursiva da V2 para fazer e me entregar até a semana da V2, tá? E aí, no dia da aula, né, nessa semana da V2, no dia 4, no horário, vocês vão fazer essa questão objetiva. Então, gente, vou finalizar por aqui. Mas qualquer dúvida que tiver com relação a isso, eu vou colocar um documento lá no AVA explicando sobre isso, mas qualquer dúvida que tiver, entra em contato comigo, pergunta e a gente vai esclarecendo. Então, semana que vem, a gente vai fazer um momento dúvidas, exercício, vamos dizer assim, tá? Então, é isso. Bom dia aí para vocês, bom finalzinho aí de semana e até a semana que vem.